Não é de hoje que existem algumas pessoas que afirmam não precisar frequentar um templo religioso. Basicamente, os desigrejados, né, que é o nome ali dado a quem não frequenta um templo, uma instituição religiosa, têm como fundamento três pilares. Né? Primeiro, eles dizem: não preciso ir a um templo, pois eu sou o templo do Senhor. Né? Baseados em textos como 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que afirma: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Né? O segundo argumento é: olha, os cristãos do primeiro século não frequentavam uma instituição religiosa, mas se reuniam na casa uns dos outros. Né? Uh, terceiro pilar, terceiro grande argumento que a gente encontra é o seguinte: as instituições estão cheias de heresias, né? Se distanciaram do que era a igreja primitiva. Né? Essas são as ideias ali, os fundamentos, os argumentos que a gente mais escuta dessas pessoas. De fato, a igreja ela não é uma estrutura de concreto, né? Ou uma instituição religiosa em si, mas somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Né? No Novo Testamento, você vai ver igreja, no original grego, eclésia, significa assembleia de pessoas, união de pessoas. Né? Porém, é um mandamento bíblico que os irmãos se reúnam para cultuar a Deus. Né? Igreja não sou eu, não sou igreja, nós somos igreja. Né? A Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes, né? Que o dia se aproxima, se referindo aí ao dia do Senhor, a vida de Cristo, lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25. Mediante esse argumento anterior, os desigrejados eles dizem que o congregar descrito ali na Bíblia não é em um templo específico, mas nas casas dos que iam se convertendo ali ao cristianismo. E olha, eles estão corretos em afirmar isso, né? Estão corretos nessa afirmação, mas se esquecem de dois pontos importantes aqui. O primeiro deles é que o templo físico, né, que a gente vê hoje é apenas para comportar melhor os irmãos, né, que geralmente não caberiam na sala de estar de suas casas. Né. Uh, Segundo ponto ali é que o livro de Atos, no capítulo 3, né, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Observe que eles iam ao templo dos judeus para participar das orações e cultuar ao Senhor. Não iam simplesmente para pregar lá dentro, mas eles iam, né, para cultuar a Deus, para fazer suas orações. Né? Entretanto, alguns podem argumentar que os apóstolos estavam no templo judaico ali, né, como eu já falei, com esse único propósito de evangelizar uh, os seus compatriotas judeus. Né? Porém, apesar de que os apóstolos realmente pregavam a Cristo sempre que possível, a Bíblia diz que eles iam ao templo, certo? A Bíblia diz que eles iam ao templo por costume, não somente com finalidade missionária, tá? Então, vale refletir, vale observar isso nas escrituras, né? E o terceiro pilar do argumento dos desigrejados, né, está no erro doutrinário das instituições religiosas, né? Olha, infelizmente, muitas distorções do evangelho têm sido, né, apresentado em muitas igrejas, mas para esse argumento ser irrevogável, a igreja primitiva deveria ser perfeita, porque já que eles se reuniam naquela época e agora eles não se reúnem mais porque tem problema, então a igreja de antigamente não deveria ter problemas, né? Deveria ser realmente perfeita doutrinariamente, pois, né, se os irmãos se reuniam lá para cultuar, então. Mas é isso que diz as escrituras? Olha, a resposta é não. Vemos os apóstolos refutando diversos ensinos dentro da comunidade cristã e entre os próprios cristãos. Tá? E por ver tantos erros, escândalos sexuais e infinidade de ações contrárias ao evangelho do Senhor, os apóstolos saíam e ficavam né? Ficavam sozinhos? Não. Né? Os apóstolos não eram covardes, mas pregavam a verdadeira palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Por fim, me parece que a maioria dos desigrejados ali, eles não congregam, né? Nem mesmo em casa, e se distanciam das denominações para não ter que, né, dar satisfação da sua vida a ninguém. Né?
de seus impulsos carnais ou de sua arrogância de se sentir participante de um seleto grupo, né? De ver a verdade. Apenas nós estamos conseguindo enxergar a verdade, porque todo o resto está iludido, né? Tem essa grande arrogância dentro de si. Então, irmãos, não vamos cair nessa heresia da solidão. A Bíblia é clara, né? Quando nos mostra a necessidade de estarmos juntos em comunhão, ajudando-se uns aos outros na peregrinação dessa caminhada de fé, né? E quando eu falo aqui, estou com um enorme respeito, mas geralmente, pelo menos da pesquisa que eu fiz com as pessoas que eu conversei, né? As pessoas que não congregam, que ficam em casa, né, que não congregam, aqui eu falo no sentido de ir a uma instituição religiosa, uma denominação religiosa, elas não congregam nem em casa, né, porque o congregar ele é bíblico, né. O que o indivíduo poderia fazer é questionar a relação da congregação, como eu já discuti no vídeo aqui, né, já argumentei, mas nem isso, geralmente nem isso fazem.